partilho um bocadinho um pouco a mesma dificuldade que o Filipe mencionou, e acho que ainda existe mais uma complexidade ainda extra, que é quando nós estamos perante temas que nos parecem pouco explorados ainda, ou seja, deparamos com essa subjetividade que vem das artes, com a necessidade de criar algo mais concreto com isso, né, com os nossos estudos, e ao mesmo tempo num tema do qual encontramos pouco sobre o qual queremos estudar, não é? Ou seja, ainda há essa complexidade. Eu estou a passar um pouco por isso nos estudos que estou a fazer. Mas a minha questão que eu queria deixar para a professora Miriam era mais para, se puder depois partilhar os autores e bibliografia. Pronto, esses autores, já agora tinha interesse depois também ler um pouco mais, até porque só aqui visionar depois o vídeo há coisas que escapam e eu gostaria depois de ler melhor. Pronto, porque poderá haver O alguma vídeo coisa. vai ser partilhado, portanto, na página do Projeto In Vitro. Isso será Mas eu também posso partilhar o texto depois com vocês, porque esse texto mais completo foi publicado numa revista no Brasil, e posso depois partilhar, tem as referências todas lá. Ok, então agradeço, obrigado. Ok. Sendo assim, vamos avançar para o próximo orador, que é o nosso colega, o professor Pedro Veiga, que é doutorado em Média Arte Digital, sendo licenciado em Engenharia Informática e especialista, vou-lhe chamar especialista. Ele foi meu professor na Universidade Nova de Lisboa, na área da computação gráfica. Depois vim encontrá-lo como aluno no doutoramento em Média Arte Digital, criou empresas, portanto, ele fez o trajeto nos dois lados e agora não só investiga nesta área, como é criador profícuo na área da Média Arte Digital. Né? Então, Pedro, tens a palavra. Muito obrigado. Obrigado desde já também pelo convite e a todos os presentes pelo interesse, pelo empenho em participar neste seminário. Isto, de alguma forma, se nós temos sempre esta ideia de que a média arte digital só por si já é uma área complexa, se calhar também as múltiplas ligações da família digital também transmitem um bocadinho essa complexidade, porque, pronto, eu enquanto assistente na nova de aulas, de facto, ao Dérito, depois vim encontrá-lo como professor, depois a Miriam foi minha orientadora, neste momento eu e a Miriam estamos com o doutoramento em Média Arte Digital, estão aqui presentes alguns dos meus colegas, alguns que estavam a frequentar já o doutoramento quando eu entrei, entretanto eu tornei-me orientador de uma das minhas colegas que estava um pouco mais à frente, portanto isto mostra um pouco também de facto esta complexidade toda que aqui existe e ainda bem que assim é, porque também as coisas se tornam mais ricas e mais profícuas. Ora bem, neste âmbito deste pequeno introito, a primeira vez que eu fui apresentar algo em público no âmbito mais alargado também do desenvolvimento da minha tese, foi no Encontro Ciência, aqui em Lisboa, e na altura a professora Miriam apresentou-me como, justamente, sendo um engenheiro que vinha do lado negro da força para algo. Mas eu hoje vou soltar o lado negro da força e vou apresentar uma visão um pouco estruturada, se calhar de alguma forma ao encontro daquilo que foi mencionado também aqui como sendo uma das dificuldades que aqui existem, uma visão um pouco mais estruturada de como fazer justamente investigação em média arte digital. E então vou mostrar dois conceitos, um dos quais já foi apresentado anteriormente, a arqueografia, e um outro que pelo menos alguns de vós já conhecem das últimas edições do projeto de arte computacional dentro do âmbito do doutoramento em média arte digital. A junção destes dois conceitos parece-me ter aqui algum espaço interessante para desenvolvimento e, portanto, vamos começar por aí assim. Ora bem, a artografia, com T, é uma metodologia baseada em prática artística e educacional e foi proposta por Rita Irwin e Stephanie Springer já há alguns anos, já tem muitas publicações sobre isto. Não é um método, mas sim uma forma de encarar a interligação entre a arte, a investigação, o ensino e a escrita. Basicamente, tem muito que ver com esta ideia de que há aqui uma série de processos, eles têm inclusivamente esta lista de quatro R's, são atos reflexivos, refletivos, recursivos e responsivos de investigação vivida, que interliga tudo isto. E existem ainda 6 preceitos transversais também aqui assim, na artografia, que são a contiguidade, portanto toda esta
estas fronteiras que não são muito marcadas nem muito visíveis, a investigação vivida, em que o próprio investigador vive aquilo que está a ser criado, que está a ser escrito e, portanto, faz parte do seu dia-a-dia, a metáfora e a metonímia, as aberturas, as reverberações e o excesso. A arqueografia foi uma adaptação que eu propus justamente na conferência na Artec 2019, apresentei-a, essencialmente por encarar a arqueografia como um pouco limitativa, no sentido em que nem todos os investigadores que fazem, de facto, desenvolvimento em arte e investigação baseada em arte são professores. E, portanto, há aqui um processo um pouco mais abrangente, que é a comunicação, que, de facto, ultrapassa o âmbito do ensino-aprendizagem. A comunicação é uma parte natural da própria arte e do processo criativo, e o objetivo da investigação é também produzir conhecimento e promover a sua disseminação através da comunicação. E, portanto, a arqueografia amplia a artografia, interligando a arte, a investigação, a comunicação e a escrita aqui também tem que ser entendida como registro, não apenas escrita no sentido mais, enfim, normal do termo, colocar letras umas a seguir às outras para produzir textos, mas sim a forma de registar todo o processo criativo. Por outro lado, como a artografia tinha também aquela metáfora muito boa no seu próprio nome, que começa por ART, remete-nos logo para arte, portanto, eu aqui assim entendi que a metáfora do arco também era uma metáfora interessante, porque o arco é uma forma de ligar dois pontos, não pelo caminho mais eficiente do ponto de vista economicista, mas por caminhos que podem ser mais ricos. E, portanto, incorporando de uma forma generativa conhecimento quando nós circulamos entre os dois pontos, e justamente isto tem que ver com os nossos ciclos de revisita quando voltamos atrás e voltamos para a frente, não precisamos de ir necessariamente pelo mesmo caminho, podemos criar arcos, e esses arcos são percursos criativos, são exploratórios, são os tais caminhos que permitem uma recolha mais diversa e mais abrangente de elementos, inspirações e reverberações, mas tem aqui um fator importante: eles não são uma deriva no sentido do flaneur, porque existe aqui de facto um ponto de partida, existe um ponto de destino e existe também a consciência de que se está a criar aqui uma excentricidade e, portanto, tudo isto são atos deliberados. Alguns exemplos para ilustrar só o conceito: temos aqui, portanto, o arco a ligar estes dois pontos, em que a linha reta seria, como está, o trajeto mais eficaz, mas podemos ter os mesmos arcos ou arcos complexos que ilustram justamente a riqueza que é possível, ou ainda famílias de arcos, a mostrar também uma das características que eu batalho bastante aqui nestes dois conceitos, que é o facto de ser um método generativo. Em que é que consiste o método arqueográfico? Essencialmente começamos numa etapa de inspiração. A inspiração pode ser entendida, enfim, destas formas um pouco vagas, como uma iluminação religiosa, uma revelação artística, uma intuição, mas, portanto, há sempre um momento em que o artista tem algo que despoleta a sua vontade de criar. E depois existe um gatilho. O gatilho tipicamente pode ser um evento que pode ser interno, do ponto de vista neuropsicológico, ou externo, ou até uma conjugação de dois. Pode ser algo que acontece nas nossas vidas, pode ser o facto de termos visto, enfim, uma coisa na televisão, na rua, etc., que de repente faz com que a inspiração se junte à razão e então vamos procurar partir para o processo criativo. Segue-se uma outra etapa, que é da intenção, quando o artista começa a perceber que pode usar todas estas ferramentas num objetivo para controlar, de facto, todos os seus atos numa orientação muito específica, e aqui assim, se calhar isto pode ser a resposta também àquelas dúvidas que tanto o Gabriel como o Filipe levantavam. Portanto, é necessário haver esta intenção no ato criativo também, e chegamos aqui então a um ponto em que se torna possível criarmos um primeiro conceito do projeto. Eu chamo-lhe aqui um protótipo conceptual, ao fim e ao cabo, é em termos de ideias apenas, mas um desenho total de tudo aquilo que se pretende construir. Reparem que toda esta abordagem não é incompatível com a outra abordagem que é também normal nós termos na média arte digital, em que procuramos desenvolver a narrativa, a interação, portanto, toda a parte tecnológica. Tudo isto encaixa aqui assim, porque a inspiração pode situar-se a este nível. Nós podemos ter inspiração a nível da narrativa, podemos ter inspiração a nível da tecnologia, a nível das interações, e todas estas etapas podem, de facto, afetar todos esses segmentos. Portanto, isto é quase como uma matriz de interligação entre uma abordagem e a outra. Depois da conceptualização, tipicamente há uma prototipagem, que nós vamos tentar desenvolver um primeiro
primeira instância deste artefacto, e aqui assim há um bloco de ciclos desde a investigação, experimentação, reverberação e um processo de filtragem. Esta filtragem determina que há resultados que não nos vão interessar, que nós deitamos para o lixo. Há resultados que podem ser muito interessantes, mas estão tão fora deste projeto que se calhar vamos guardá-los como inspiração para projetos futuros, e há resultados que vão influenciar eventualmente esta própria etapa, mas se calhar todas as etapas que estão para trás também. E portanto vê-se que todas estas setas que aqui estão são bidirecionais, porque existe esta possibilidade de voltar atrás, voltar para a frente, e portanto este conceito de revisita, de reverberação, é muito transversal a todo este processo. A seguir à prototipagem, segue-se um momento que para mim também é um momento chave, que é o momento do teste. E o que distingue aqui o teste da exposição, essencialmente, é o tipo de público. Nós apresentamos o teste geralmente a pessoas próximas. Não estamos ainda preparados, nós, enfim, criadores, não estamos preparados para expor isto perante um público anónimo, mas temos confiança para mostrar aos amigos, à família, eventualmente a alguns colegas, recolher algumas opiniões e integrar essas opiniões, integrar esse feedback do público justamente no próprio projeto. Isto tem como objetivo o robustecer todo o conceito, robustecer a própria obra, para então sim chegarmos ao momento final, que é o momento da intervenção. E esta intervenção pode ser entendida aqui a vários níveis. Portanto, eu recordo, nós estamos a falar sempre de um processo de investigação baseado em arte, em que nós vamos produzir objetos artísticos, vamos produzir textos, vamos produzir capítulos, artigos científicos, várias coisas, e, portanto, entenda-se aqui também esta exposição como a possibilidade de participar numa conferência, de divulgar o relatório do projeto, enfim, publicar um artigo, um capítulo de um livro, etc, etc. E note-se também que esta intervenção não é necessariamente o capítulo final do projeto, porque, mais uma vez, ela também está ligada para estas setas bidirecionais para trás. E, portanto, quando eu chego ao momento de uma exposição pública, pode muito bem suceder que, em contacto com o público, em conversas informais, em entrevistas, etc., eu, de repente, posso recolher mais elementos que me vão permitir voltar atrás e melhorar novamente o projeto. Se calhar alterar a inspiração, se calhar alterar a intenção, se calhar alterar, enfim, a testagem. Está aqui toda uma riqueza de momentos que tem justamente a ver com esta possibilidade de nós circularmos entre as várias etapas deste método. E, portanto, cada iteração do método é entendida como uma etapa com potencial gerador, que pode dar origem a uma evolução não destrutiva. E isto aqui é importante porque, se nós pensarmos em termos das artes visuais clássicas, eu, quando tenho uma pintura e aplico uma nova pincelada sobre a pintura, eu destruí a geração anterior. Não posso lá voltar, a não ser limpando essa pincelada. Na arte digital, não. Nós conseguimos preservar o histórico, conseguimos preservar a instância anterior e, portanto, conseguimos também construir aqui sim uma história. Mas também podemos partir para uma nova linha de trabalho. Eu posso perfeitamente chegar a resultados que me permitem criar um novo projeto ou, então, chegar aos tais resultados descartáveis. E, portanto, nós também podemos afirmar que esta criação nas artes digitais envolve uma rede complexa, generativa, reflexiva e responsiva, de momentos-chave de interdependências e relações suportados em comunicação. E o artefacto em Media Art Digital estabelece uma ligação de comunicação entre o artista e a audiência, da mesma forma que a investigação o faz entre o investigador e os seus pares académicos. E, portanto, aqui, novamente, a questão da comunicação como sendo um elemento crucial em todo este projeto. Este esparguete que nós aqui vemos tenta transmitir um pouco a ideia daquilo que se passa no nosso processo criativo, em que desde uma ideia inicial vamos tentar chegar a um resultado final por caminhos tortuosos, mas esses caminhos são duplamente tortuosos porque podem ainda ser partilhados com uma série de elementos externos. Portanto, nada obriga o artista a um percurso solitário, ele pode ter a colaboração transdisciplinar com outros elementos oriundos de diversas áreas, desde as artes visuais, da ciência, da escrita, da tecnologia, da programação. E, portanto, isto ainda adensa mais a complexidade e torna-se, então, crucial nós tomarmos notas, nós criarmos um histórico de tudo aquilo que vai acontecendo ao longo do projeto para não perdermos essa informação. Ora, este histórico tem um histórico ele próprio, no diário gráfico. O diário gráfico é um elemento muito conhecido das artes visuais, portanto, muitos artistas, desde Leonardo da Vinci a Frida Kahlo, enfim, têm os seus diários e esses próprios diários tornam-se eles mesmo peças de disposição. Mas nos tempos mais recentes, o diário gráfico deu lugar àquilo que se designa como o diário de bordo, também designado como um diário de processo, e que é um documento que acompanha o desenvolvimento de um projeto.
É um tipo de registro que já é utilizado em vários graus de ensino, numa variedade de contextos estatísticos, e pode ter o aspecto mais clássico, chamemos assim, em que há uma colagem entre esquemas, esboços, etc. Pode ter um aspecto um pouco mais em engenheiro, com tabelas e com texto muito bem formatado. Pode ser um site em que vão sendo colocadas várias publicações. Enfim, essencialmente é um registro hiperescrito, uma vez que pode ter hipertexto, hiperligações, objetos multimédia, que documentam um percurso evolutivo, muitas vezes colaborativo, em que existe aqui uma descoberta desinibida e ciclos de revisita, meditação e autocrítica, visando a construção de conhecimento, que é um dos pontos também que foi focado pela professora Miriam, e de comunicação através da estética, aptidão e função da obra assim criada. Normalmente, a estrutura do diário digital de bordo não é particularmente complexa, é caracterizada por ter um título, ter uma data, eventualmente pode estar identificada a etapa em que se insere, pode ser identificado também se se refere a uma narrativa, se se refere a um aspecto estético, se se refere a outro aspecto qualquer, e, portanto, é uma sequência destas entradas que vai permitir construir o diário digital de bordo. Aqui, assim, estão presentes algumas pessoas, e se calhar outras não, mas no DEMAD já foi feita esta experiência, e, portanto, isto aqui é um excerto do diário digital de bordo da Ana Completo, do projeto que ela desenvolveu dentro da disciplina de projeto de arte computacional. Temos aqui, assim, um da Filipa Cristina, também para vos dar um pouco a ideia da diversidade que isto pode ter em termos de imagem. E temos aqui algumas páginas do diário do Gabriel, que também está aqui presente, Gabriel Evangelista, em que se nota, por exemplo, numa fase inicial, os esboços feitos à mão, depois tem algumas entradas com o próprio código que ele escreveu e depois já com a maquete do projeto, incluindo também um link para se poder ver o projeto em ação. Então, também podemos dizer aqui o que é que o diário digital de bordo não é. Ele não é necessariamente usado numa base diária, não é escrito após a finalização do projeto, não deve representar trabalho adicional para o projeto, uma vez que ele próprio é o registro do projeto, sustenta-o e a parte integrante, e não é um registro linear, não está ausente de hesitações, retrocessos ou dúvidas, pelo contrário, deve espelhar todo o percurso, por mais tortuoso seja do desenvolvimento deste projeto. Portanto, podemos considerar positiva que é um registro evolutivo de intenções, processos, concretizações, pensamentos, inspirações, enfim, basicamente é usado durante a totalidade do projeto, inclui interações com outras pessoas, com docentes, colegas, com público, inclui bibliografia, inclui ligações ou descrições de outros projetos de referência, esboços, esquemas, fotografias, várias coisas, e uma função muito importante, permite avaliar, autoavaliar o trabalho já realizado, voltar atrás, retomar ideias abandonadas e, ao fim e ao cabo, validar o momento presente através da análise do percurso efetuado. Ora, eu também já tenho mostrado este boneco algumas vezes e isto é uma forma possível, não única, mas uma forma possível de efetuar esta autoavaliação. Eu considero aqui este espaço como sendo o espaço da criação, tem 3 eixos. Um eixo de aptidão, que varia entre a inépcia e a mestria, um eixo da estética, que varia desde um impacto de indiferença a um impacto de paixão, e um eixo de função, que vai desde o conformismo ao desafio. E, portanto, quando o criador tenta posicionar a sua criação, há aqui, assim, 2 zonas. Uma que será a zona a evitar, que é a zona da inépcia, do conformismo e da indiferença, mas que pode, eventualmente, enfim, em alguma circunstância, ser justificada. E uma zona que eu considero a zona verde, mas não é exclusiva, que será a zona em que o criador demonstra mestria, em que a estética que adota tem um impacto de paixão no público. Atenção que esta paixão pode ser pela positiva e negativa, pode criar repulsa também, mas se criar uma reação apaixonada, portanto, missão cumprida, e tem uma função de desafio, de questionamento, de fazer pensar, e não apenas de conformismo, como no espaço anterior. Qual a importância de tudo isto? No momento em que nós cada vez mais também assumimos a importância da literacia, fala-se hoje em dia também já da literacia criativa. E, portanto, a minha sugestão é que encaremos aqui a utilização de um método, não necessariamente este, mas um método, e uma forma de registro como sendo passos necessários à criação, ao suporte desta literacia criativa. Ainda ontem foi publicada uma notícia relativamente a um estudo que a OCDE divulgou, em que se diz que metade dos jovens portugueses não distingue opinião de facto na internet. Isto é um bocadinho preocupante.
Este estudo refere-se a 2018 e, portanto, provavelmente hoje em dia as coisas não estarão assim muito diferentes. Se procurarem na net encontram facilmente este estudo. Mas isto para dizer que nas etapas da literacia é importante nós termos consciência que existem aqui, assim, de facto, vários segmentos. Nós começamos por ter uma etapa na literacia que tem que ver com o acesso, em que nós conseguimos ou chegar ao conhecimento ou chegar à tecnologia. Depois temos uma segunda etapa em que conseguimos utilizar aquilo a que temos acesso, e, portanto, ter essa capacidade de utilizar. E depois temos uma terceira etapa que tem a ver já com esta literacia criativa, que é a capacidade de, com tudo aquilo que temos para trás, criar, fazer algo novo e saber medir os impactos daquilo que estamos a criar. Portanto, em forma de conclusão rápida também, a arqueografia, enquanto método de investigação criativa, está otimizada para o desenvolvimento e comunicação de projetos em média arte digital. Pelo menos foi essa a sua intenção. Eu tenho já 2 artigos publicados em que faço essa mesma utilização face a projetos desenvolvidos por mim e, portanto, identifico os vários métodos, os vários momentos, as várias etapas da aplicação deste método. E, por outro lado, haver este registro, este diário digital de bordo, que permite fazer justamente o acompanhamento autoetnográfico e fenomenológico do processo criativo. E é um registro tão importante como aquilo que nós desenvolvemos durante o projeto de investigação/criação. É tão importante como os próprios artefactos, como as exposições, como os artigos científicos, como os capítulos e como os livros. A utilização conjunta da arqueografia e do diário digital de bordo, portanto, método e registro, contribui, a meu ver, e é isso que eu tento aqui passar em termos de mensagem, para a criação e a promoção desta literacia criativa. E pronto, agradeço a vossa atenção e espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Obrigado, Pedro. Não ultrapassaste nada. Eu diria que até ficou 1 minuto dos teus 20 minutos. Não usamos o tempo exatamente, que ainda tivemos algumas questões com a professora Miriam. Eu iria propor, para não termos a possibilidade de termos uma palestra terminada, não sei, Selma, se avançamos já para si, depois deixamos o último período para o orador convidado e a discussão final. Estamos sem som. Tens razão, está a responder. É como gostaria, se quiserem, posso fazer Então, logo? eu proponho a Selma que avançássemos, está bem? Ok. A Selma, em 2 minutos, aliás, em meio minuto não temos tempo, é também doutorada em média arte digital, faz investigação à volta do conceito do pós-digital, trabalha, e o seu tema de doutoramento foi sobre a moda digital e como é que os processos de moda nos dias de hoje recorrem às tecnologias digitais, recorrem à média arte digital e se transformam gradualmente em algo mais que, eu diria, em algo muito mais que apenas processos de concepção. Sabemos que a criatividade lá está, sabemos que há uma dimensão do design que lá está, há uma dimensão também do útil, mas a dimensão estética, necessariamente explorando o digital, está presente e é refletido sobre essas dimensões que a Selma tem trabalhado. Atualmente é professora no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Bem-vinda, Selma. Obrigada. Obrigada. Portanto, o que vou apresentar aqui é da investigação que tenho desenvolvido ainda na sequência do doutoramento. Portanto, o que é o pós-digital? O pós-digital apareceu inicialmente relacionado com a reflexão crítica acerca do conceito da materialidade da estética digital, mas, contudo, não se limita à rematerialidade. Entendemos o pós-digital como sinónimo da contemporaneidade, refere-se a uma geração de artistas inspirada pelo digital, contudo, o seu trabalho não se limita ao digital, contém também materiais físicos, táteis, além do digital. Estes artistas oscilam entre o digital e o analógico, trata-se de uma celebração do físico e não de uma rejeição do digital. A criatividade superpõe-se à tecnologia, esbatem as fronteiras entre o físico e o digital, ainda que mantendo uma estética digital computacional. O pós-digital vem demonstrar que o digital e a média arte
não se reduzem em trabalhos que vivem em ecrãs, pode ser entendido não só como uma reflexão sobre o que vem depois do digital, mas sim como um repensamento sobre a materialidade, um revisionamento das práticas artísticas, conceptuais e desmaterializadoras dos anos 1950 e 1960. O pós-digital e a inter e multidisciplinaridade a ele inerente trazem novos domínios e interpretações no campo das artes, potencia a criação de novas expressões e narrativas estéticas, abrindo as portas a novos desafios e hipóteses, tanto formalmente como face à reação do público aos temas tratados e cenários de fruição e experimentação propostos. Vou apresentar aqui algumas das instalações desenvolvidas durante o doutoramento. Portanto, nesta que desenvolvi com o cenógrafo Acácio de Carvalho, também aluno de DEMAT, em 2016, tomámos como referência as origens da arte digital, o pixel, e trabalhámos já à volta da exploração da fisicalidade das peças através do toque, enquanto potencia e complementa a experiência com os elementos digitais. Cada componente da obra foi desenvolvido com uma diferente forma de expressão, suscitando diferentes formas de interação, onde os espectadores podem percepcionar a instalação através do toque, tocar e segurar as peças, vestir os painéis, assistir aos vídeos projetados e aceder à realidade aumentada. Nesta segunda instalação, desenvolvida com a Cássio de Carvalho e com a Rogéria Heller, partimos do conceito de narcisismo da cultura digital contemporânea, abordando através do espaço cênico e da média arte digital a reflexão acerca das manifestações narcísicas nas redes sociais e a sua prática de consumo, fruto do capitalismo estético contemporâneo. Ao entrar no espaço de instalação, o espectador deparava-se com uma sala em que as paredes e os chãos eram espelhados, os vários reflexos coloridos eram projetados devido ao vídeo que estava projetado no teto. Ao andar no espaço, o espectador acionava a luz dos spots pelo seu movimento, provocando a projeção da sua sombra nas paredes espelhadas. Esta interatividade cria um discurso visual onde o espectador é autorrepresentado de uma forma efêmera, criando assim composições gráficas diversas e únicas. Consoante a cor do respectivo filtro do spot acionado, obtinha-se uma textura visual resultante da fusão entre a projeção e a cor da sombra do espectador refletida. Pela ausência do toque físico nos materiais, ainda que o espectador possa tocar nas paredes da instalação, tal não faz parte explicitamente da experiência. Pelo que podemos classificar que a pós-digitalidade desta instalação é ainda embrionária. Selma tem 10 minutos, ok? Ok. Veja se consegue concentrar a sua apresentação. Ok. Portanto, nesta instalação exploramos a ligação entre as tradições e a média arte digital, enquanto a expressão patrimonial. E nesta eu utilizei o videomapping para fazer uma reflexão sobre os têxteis e sobre a história dos têxteis, a partir do Além da Luz. Portanto, a análise dos artefactos à luz do pós-digital. Nas instalações apresentadas, visou-se proporcionar experiências de imersão, interpelando o espectador de forma crítica e consciente, ainda que
com os artifícios e a fantasia do imaginário, os jogos ilusórios e o apelo sensorial. A imersão foi criada pelo espaço cênico construído, pela teatralização do presente, pela sugestão e pela abertura da obra à interpretação do espectador participante. Estes artefactos e instalações foram escolhidos de forma a trazer para a discussão a necessidade de refletir e de adaptar os cenários de fruição, experimentação, mantendo, em alguns casos, repensando as teorias da estética pós-digital. Tomando como ponto de partida o diagrama do ciclo de criação do professor Adérito Marcos, publicado em 2017, em novembro de 2020, para a conferência Artefacto, repensamos este ciclo de criação adaptando ao pós-digital. Dadas as características já enunciadas do pós-digital, intensificadas com a vivência em rede nestes tempos de pandemia, as exposições tornaram-se tendencialmente em híbridas, funcionando no espaço físico, mas também online, tornando urgente repensar e, em alguns casos, adaptar o processo de criação artística. Com base na nossa prática artística e tendo em conta o potencial híbrido das exposições de arte contemporânea, propusemos uma nova instanciação do ciclo de criação em média arte digital. No ciclo de criação pós-digital, integra-se necessariamente o planeamento e desenvolvimento da componente física do artefacto de instalação, em paralelo e em estreita interrelação com o desenvolvimento computacional. Dois ramos deste percurso tendem para o artefacto de instalação final e a sua exibição em cenário digital, híbrido ou físico. Contrariamente ao processo de design tradicional, onde a resolução de um problema guia a ação do designer, na criação pós-digital, a sistematização não aparece primariamente para esse fim, mas sim para potencializar uma experiência significativa de contemplação estética, proporcionada pela criação, fruição do artefacto e instalação. O criador investigador imerge num processo de intensa reflexão que resulta do amadurecimento gradual da sua visão inicial, da experimentação prática com as tecnologias e materiais, da construção efetiva ou materialização de protótipos e do próprio artefacto, que refina ou abandona, enquanto redefine o seu significado e forma. Enquanto experimenta, analisa, estuda o espaço de exibição, uso e a fruição e exceção do público. Conclusão: os mídias digitais são os completamente ubíquos e omnipresentes. O pós-digital inspira-se no digital, embora se desenvolva recorrendo indiferenciadamente aos materiais físicos, táteis e digitais. Trata-se de uma celebração do físico e não de uma rejeição do digital. O ciclo de criação pós-digital subdivide-se em dois ramos de um percurso que tende para o artefacto de instalação final e a sua exibição em cenário digital, híbrido ou físico. A meditação estética representa os momentos de contemplação e revisita no processo ciclo de criação. O desenvolvimento pós-digital necessariamente tangível, depois incorpora os materiais numa estética própria. Portanto, deixo aqui algumas referências que utilizamos. Selma, conseguiu fazer isto em 15 minutos, não é? Eu estava preocupado com o tempo, afinal, temos agora algum tempo antes que o sistema feche e depois voltamos novamente, e assim vos peço terem esta paciência, voltarmos a ligar para o último orador e depois a discussão final. Não é? Se houver alguma questão já para os primeiros dois oradores desta sessão, Sr. Pedro Veiga e a Sra. Selma, por favor. Posso? Não sei. Sim, Francisco Gil, pode ser, sim. Obrigado. Eu estive aqui com atenção a assistir e entendi, mais ou menos neste processo de criativo, três patamares, que é a criação, a ideia do artista, a obra, o artefacto, e um terceiro elemento, que é a interação com os outros. Eu gostava de saber, em relação à Selma, estes trabalhos que ela fez, se mais ou menos estas três vertentes têm alguma hierarquia ou existem por si só sem nenhuma preocupação, umas mais do que outras. Não sei se as preocupações estão presentes, mas nem sempre pela mesma ordem, dependendo do conceito e da instalação que nos propomos.
Quer dizer, não há uma erudição. A interação é muito importante. Tu crees que a interação com o outro é muito importante? Porque, aliás, naquele esquema do professor Adérito, há um foco grande para o público, não é? E a minha pergunta é se o artefacto pode viver também por ele só, ou se esta questão interativa com os outros é assim, muito, muito importante. É sim, é importante, mas principalmente nesta questão pós-digital, não, a interação não está definido o comportamento do utilizador. O público pode chegar à instalação e não fazer rigorosamente nada e continuar a existir a instalação. Contudo, a interatividade é sempre importante, seja quando o artefacto é físico, seja na sua exposição virtual. Deixem-me só dizer uma coisa, Francisco. A questão da interação é mais uma fonte de recolha de dados, não é? Podemos observar públicos, podemos observar como é que o público recepcionou, faz a fruição, se entendeu ou não uma dimensão de interação que o artista colocou com uma determinada intenção. Não é? Portanto, é mais uma fonte de informação. Eu dava os últimos 2 minutos ao Pedro. Pedro, não sei se queres dizer alguma coisa sobre esta questão. Eu, por acaso, sobre essa questão ia acrescentar uma coisa, que é, às vezes nós tendemos a menosprezar o público, e eu lembro-me de um caso, que para mim é paradigmático, passado com o Rodolfo Quintas, em que a alteração de público alterou a obra profundamente. Ele, quando fez aquela instalação em que, através dos movimentos, nós afetamos o som que se vive num espaço, essa instalação, quando ele a criou inicialmente, era para um público perfeitamente heterogéneo, frequentador de galerias de arte e tudo mais. A partir do momento em que foi exposto a um universo de cegos, a própria obra se modificou e passou a ser esse, de facto, o seu público maior. Ele passou a ter um enfoque muito, muito específico nesse público, explorar, fazer workshops, fez uma série de ações. E, portanto, acho que o público pode influenciar a obra mais do que muitas vezes nós tendemos a assumir. E, portanto, aí assim, lá está, as tais bidirecionalidades deste processo levam a que também nós não tenhamos nunca uma obra completamente acabada, ela está sempre, enfim, sujeita a estas influências, a estas alterações que vêm por força da sua exposição. O caso do Rodolfo é interessante porque uma das primeiras peças que ele fez de forma quase espontânea foi no primeiro retiro doutoral em Óbidos, que se apropriou de uma igreja, não é? Uma igreja que, enfim, já estava desacralizada, não é? É utilizada como museu, onde ele fez uma instalação projetando, fazendo videomapping sobre o altar-mor, relevando uns elementos e retirando o outro. Não é? E eu e a Miriam, quando entramos à noite, ainda antes da exposição, ele nos chamou, já depois de uma cerveja, sei lá, talvez meia-noite, 1 da manhã, a Miriam pode-me dizer, eu achei aquilo fantástico, para além do trabalho de videomap, tinha uma espécie de alminhas, não é? Mas depois, ainda mais de madrugada, apareceu um colega mais velho que criticou tanto que ele alterou a peça. É muito conhecido, esse caso é muito conhecido. Meus caros, isto vai desligar, portanto peço novamente que tenham paciência com esta situação, apesar de ser uma versão Pro, vai desligar neste momento e voltamos a sair. Eu vou já desligar, já temos menos de 1 minuto.